A Bíblia é a referência para entendermos a história do povo hebreu. De acordo com as Escrituras Sagradas, por volta do ano de 1800 a.C., Abraão recebeu um sinal de Deus para abandonar o politeísmo e para viver em Canaã, atual Palestina. Isaque, filho de Abraão, tem um filho chamado Jacó, que luta num determinado dia com um anjo de Deus e tem seu nome mudado para Israel. Os 12 filhos de Jacó dão origem às 12 tribos que formavam o povo hebreu. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história do povo hebreu. A civilização hebraica levou séculos até conseguir fixar-se em seu próprio território e ainda hoje persistem divergências. Os hebreus, também chamados israelitas e judeus, viviam no continente asiático, às margens do rio Jordão, onde hoje encontramos o Mar da Galileia ao norte e o Mar Morto ao sul. Essa região recebe o nome de Palestina. Por volta de 1700 anos antes de Cristo, os hebreus migraram para o Egito fugindo da fome na Palestina. Nesse período, o Egito estava sob domínio dos Hicsos, e quando os egípcios os expulsaram, os hebreus acabaram escravizados. Somente por volta de 1200 a.C., uma fuga em massa liderada por Moisés levou os hebreus de volta para a Palestina, devolvendo-lhes a liberdade. Esse fato ficou conhecido como Êxodo. Na viagem de volta, que durou cerca de 40 anos, Moisés morre e é sucedido por Josué, que consegue expulsar outros povos que já habitavam a Palestina. Nessa luta, as tribos hebraicas uniram-se, fundando o Reino de Israel e estabelecendo sua capital em Jerusalém. Com a monarquia instalada em 1052 a.C., Saul foi o primeiro rei, vindo em seguida Davi, e o último dos reis, Salomão. Em 930 a.C., com sua morte, as 12 tribos hebraicas separaram-se em dois reinos, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Em 722 a.C., o reino de Israel caiu em poder dos assírios, que expulsaram muitos hebreus para outras partes. Em 586 a.C., o reino de Judá foi conquistado pelos caldeus e milhares de hebreus foram mandados para a Babilônia como escravos. Somente quando os persas tomaram a Mesopotâmia, os hebreus foram libertados e alguns deles retornaram para Judá, no ano de 538 a.C. Em 333 a.C., Alexandre Magno conquista a Palestina. Em 63 d.C., os romanos arrasam Jerusalém e no ano de 131, o Império Romano definitivamente esmaga uma rebelião, escravizando e dispersando os judeus pelo mundo. Essa dispersão recebeu o nome de diáspora. Somente nesse século, o povo judeu retornou à Palestina e foi fundado o atual Estado de Israel.
Apesar de não apresentar nenhuma grande realização no campo da ciência e das artes, o povo hebreu foi o primeiro a ter em sua crença um único Deus, acreditando na imortalidade da alma e na vinda do Messias, que seria o Salvador. A Bíblia Sagrada foi o mais importante documento deixado pelos hebreus, sendo a base da fé cristã.